Vibe Mundial FM. Eu gosto de lembrar sempre que a cura ela é singular. Ela é específica para o momento que você está vivendo. E somente o autoconhecimento, então a coragem de você enfrentar essa caminhada e procurar um novo, vai te permitir fazer com que esse processo, né, transcorra de uma forma saudável e que você alcance com amorosidade, leveza e a determinada graça essa cura. Ou seja, vai trazer mais significado e propósito para a sua vida consequentemente. E eu estou muito feliz com essa semana, na verdade, e de retornar neste momento com vocês, porque a gente tem bastante coisa para conversar. Eu gosto de falar sempre de forma alegre e amorosa sobre tudo, mas o dia de hoje eu vou trazer um pouco mais de informação. Então vai ser um pouco mais preenchido sobre aquele assunto que envolve a minha vida e envolve aqui os nossos sábados, que é o câncer. Então, a gente tem a missão aqui de trazer a mesma alegria e suavidade para a caminhada das pessoas que têm o diagnóstico de câncer ou que acompanham algum querido, algum amado que está passando por essa doença. E a nossa missão aqui é muito mais do que trazer um caminho novo, é fazer com que você se permita enxergar de forma mais leve as possibilidades que você tem dentro desse cenário. E eu posso te falar que aqui no Brasil a gente consegue trabalhar de uma forma mais tranquila através do método Kovačić há 6 décadas. E através desse método nós estamos aqui hoje. E através desse método, essa semana mesmo, eu tive uma oportunidade maravilhosa de participar de um programa com outras mulheres lindas também, na emissora Up TV. Lá em Santo André, a convite da nossa comunicadora, também aqui da Vibe Mundial, Valdívia Lateri, eu mando um beijo gigante para você, Valdívia. Obrigada pelo nosso encontro dessa semana. Esse programa foi proposto através da diretora Liliane Gonçalves, e eu aproveito e já mando um beijo para ela, para a jornalista Tânia Tanaka e a doutora Elide Sou. Aliás, a jornalista Elide Sou e a doutora Tânia Tanaka. Obrigada pela proposta de, após 6 anos trabalhando na campanha do Outubro Rosa, que é esse mês todo colorido que estamos vivendo aqui, elas entraram com a proposta de trazer práticas integrativas para essa campanha delas. Então, elas viram nessa caminhada de 5 anos que, dentre tudo que elas vivenciaram, junto com as suas pacientes, junto com pessoas que colaboraram com as campanhas, que era necessário expandir a possibilidade de trazer bem-estar e a possibilidade de trazer uma real cura e prevenção. E por que eu falo de prevenção desta maneira? A grande proposta do Outubro Rosa, e aí eu falo para vocês, mulheres ouvintes, e os homens também, que é importante vocês prestarem atenção por vocês e pelas mulheres que vocês acompanham, é falar sobre prevenção. Mas quando você entra até mesmo nos sites das organizações oficiais que falam sobre a prevenção do Outubro Rosa, eles mesmos falam que é muito difícil se alcançar a prevenção do câncer. Então, o que eles fazem é trabalhar com fatores preventivos. Então, são fatores que vão ajudar o organismo a se manter saudável e diminuir o risco de adoecimento e, consequentemente, numa escala bem pequena, diminuir o risco do câncer. Então, o grande segredo, de fato, é manter uma qualidade de vida elevada, manter hábitos saudáveis, então, boa alimentação, atividade física, bons relacionamentos, porém, é necessário expandir nossa mente e procurar meios de prevenção. E é por isso que hoje, aqui na rádio, o meu convidado é o Daniel Kovačić. Eu não sei se todos vocês já tiveram a possibilidade de conhecer, se não, vai ser uma grande oportunidade. Daniel Kovačić é o presidente da Associação Estevão e Maria Kovačić. Essa associação, da qual eu sou voluntária, e vocês que já me acompanharam antes, escutam eu falar um pouquinho todos os sábados. A gente trabalha com uma rede de voluntários gigante no Brasil, baseado numa teoria desenvolvida e pesquisada por Estevão Kovačić aqui no Brasil. Essa história o Daniel vai contar um pouquinho mais pra gente e ele vai falar um pouquinho especificamente também sobre a teoria. Porque quando você entende a teoria da pesquisa do Estevão Kovačić e a proposta, então, de prevenção, que assim ele consegue trazer para nós, a gente entende também por que vai favorecer as pessoas que já estão adoecidas dessa doença. Eu vou passar aqui então a voz para o Daniel, eu vou agradecer muito a sua presença. Daniel, te dá boas-vindas à Vibe. Oi, tudo bem? Obrigado pelo convite, de poder falar aqui um pouco sobre câncer, falar sobre o método Kovačić. Agradeço a audiência em casa, né, que está aqui escutando, conhecendo um pouco mais sobre uma visão diferente de câncer, né, que é o que nós, com o método Kovačić, apresentamos. Justamente. Daniel, eu queria
aproveitar a sua presença e começar falando do mês que nós estamos vivendo, para depois, então, a gente entrar na teoria do método Kovačič. O que você acha? O Outubro Rosa é importante, né? Toda a conscientização que a gente pode ter com relação ao câncer é importante, então você ter um mês movimentando pessoas para poder entender melhor sobre o câncer é importante, mas eu tenho algumas ressalvas, né? Porque no universo do câncer, e eu estou imerso nisso há uma década e meia já conversei, eu acompanhei perto de 1.000 pessoas com câncer fazendo o método Kovačič, tive contato com outras milhares de pessoas, é que existe uma desinformação muito grande. As pessoas não têm noção do que é câncer, não têm noção do impacto do câncer, não têm noção nenhuma dessa realidade. Eles vão começar a descobrir quando? Quando tem um diagnóstico. E aí eles começam uma caminhada para tentar entender, e mesmo assim é um pouco difícil, né? Então agora no mês do Outubro Rosa, o que eu vejo muito, por exemplo, eles falam sobre prevenção, né? E uma das minhas ressalvas é com relação a isso, porque se confunde muito prevenção com diagnóstico. Então eu estava pegando a estrada semana passada e estava naqueles luminosos assim, dizendo, mês do Outubro Rosa, né? Mês da prevenção do câncer de mama. E daí virou para a próxima mensagem, estava escrito lá, faça sua mamografia. Né? E a maioria das pessoas não para pensar que mamografia não é prevenção, mamografia é diagnóstico. Né? Assim como o autotoque que se recomenda é um diagnóstico. Não estou dizendo que isso não é importante. Sim, é importante porque você pode ter, através desses sistemas, um diagnóstico precoce. Justamente. E começa o tratamento mais cedo. Mas isso é diferente de prevenção. E o problema no universo do câncer é justamente isso. Essas desinformações que acontecem. E outra desinformação muito comum, que se confunde muito, é dizer que alguma coisa causa câncer, né? Se fala, a carne vermelha causa câncer, o cigarro causa câncer, né? Isso se diz muito, mas na realidade, quando você vai em pesquisas científicas, então você vai ler artigos acadêmicos, né? Hoje em dia está muito na moda falar sobre pesquisa científica, né? Você vai lá, o termo que se usa é risco de câncer. Então, uma coisa é causa, porque causa, então você tem um fator que leva a um resultado, né? Causa e efeito. Agora, risco é uma coisa que pode acontecer, como pode não acontecer. É esse o ponto. E se você desconhecer o risco, então a origem da doença, é difícil você trabalhar a prevenção dela. Exatamente. Então é legal a sua fala, Daniel, porque aqui a gente começa a preencher esse espaço, que o que você falou que é da desinformação, com informação real. E aí você, ouvinte que tá aqui nos acompanhando, lembra sempre, todas essas informações que a gente traz aqui, que o Daniel está trazendo, vamos refletir sobre elas. Ok? Então, vamos confrontar o que a gente vive, o que a gente escuta, né? E o que a gente vê acontecendo real. Tem que entender essas palavras. E você falou algo sobre o diagnóstico precoce. Tem seus benefícios do diagnóstico precoce, mas a gente está trabalhando com o diagnóstico precoce e não prevenção, né? E não prevenção, né? Prevenção é uma coisa e diagnóstico é outra. Tanto que quando você vai sobre prevenção, é justamente o que você falou na abertura, né? Você fala sobre ter uma alimentação melhor, se praticar mais atividade física. Então, assim, coisas que não tem também, inclusive, pesquisa científica que garanta que isso resolva, né? Então, por exemplo, eu estava, antes de vir para cá, dei uma olhada, estava lendo em pesquisa científica de câncer de mama, né? Para poder falar com mais precisão sobre alguns pontos. E, aliás, eu recomendo a todos vocês, pessoal, todo mundo tem acesso ao Google, né? Entra lá e pesquisa assim, ó, pesquisa científica câncer de mama. Vai aparecer uma área do Google onde mostra publicações acadêmicas. Então, são resultados da pesquisa efetiva. E não manchete de jornal que você está lendo, que diz uma coisa que muitas vezes não tem nada a ver com o resultado, né? Vibe Mundial 95 FM.